Olá, boa tarde. Está no ar o programa Hora Cidadã. Hoje, com a minha amiga aqui, Márcia Regina Daló, advogada trabalhista, vai falar para você, cidadão, sobre os direitos dos trabalhadores. Tudo bem, Márcia? Tudo. Tudo bem, Sadraque? Tudo bem, doutora Cris, boa tarde. Você, telespectadores que estão nos assistindo nessa noite. Hoje nós vamos bater uma bolinha, nós estamos bonitos hoje, né, Gessi? Então, boa tarde. Maravilha, Sadraque. Que bom, estamos aqui com a doutora aqui vai falar do momento muito importante que é a empregada, os direitos dos empregados domésticos, né? Das diaristas. Vamos estar falando aí sobre isso. Nós vamos bombardear, né? Porque é a onda do momento, né, Gessi? Vamos lá, doutora Cris, faça as perguntas que eu sei que você, como advogada, vai saber e perguntar melhor do que ninguém sobre essa questão. É importante já deixar aqui o e-mail da doutora Márcia, que é marcia_rd@hotmail.com. Como o programa é curto, meia hora, se você quiser fazer alguma pergunta após, não der tempo, pode mandar e-mail para a doutora Márcia. Márcia, quais são os novos direitos dos empregados domésticos hoje? Bom, com a emenda constitucional recente, alguns novos direitos foram incluídos aos empregados domésticos, né? Só que nem todos foram regulamentados. De acordo com essa nova emenda constitucional, os domésticos agora têm a jornada de trabalho limitada, o que não existia antigamente, né? Então, eles não podem trabalhar mais do que 8 horas diárias. Passando desse período, eles teriam direito a horas extras, que também não era devido, tá? E isso já é um direito, já está valendo, não depende de regulamentação. Outros 2 direitos que os domésticos passaram a ter direito seria o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e também o seguro-desemprego. Nesses 2 casos ainda há pendência de regulamentação, porque ainda não se sabe qual seria o percentual, né? Multa em caso da dispensa, e o seguro-desemprego também ainda tem algumas questões a serem resolvidas, regulamentadas. Doutora Márcia, então assim, nós podemos dizer que hoje a pessoa não pode ficar mais do que 8 horas, né, no trabalho, o empregado doméstico, e aí isso, se ele ficar mais que 8 horas, ele vai receber como hora extra. Isso, exatamente, ele teria direito à hora extra, tá? O que não acontecia, pelo contrário, os empregados domésticos ficavam na residência dos patrões o mês todo, à disposição, inclusive de madrugada, e não recebia adicional noturno, hora extra. A questão do adicional noturno também foi incluído como um direito, legal. Só que ainda pendente de regulamentação, né? Porque a Constituição não diz qual o percentual. Então ficou vago ainda. Alguns artigos da Constituição dependem de lei, né, para regulamentar. Esse é o caso. Inclusive já há uma regulamentação no Congresso. Eu acredito que deve sair em torno de 1, 2 ou 3 meses essa regulamentação. Agora, doutora, mas já é um direito. Doutora Márcia, existe a diarista e a doméstica. Qual que é a diferença das duas? Bom, a diferença é que a diarista é aquela pessoa que trabalha no âmbito residencial, mas apenas umas 2 vezes na semana. Né? Quantas vezes é necessário assim, para caracterizar um vínculo empregatício? Trabalhando mais de 3 vezes na semana. Mais de 3 vezes na semana? Já configura um vínculo empregatício, o direito ao registro. Mas algumas ficam com medo de reivindicar, porque se ela é diarista, ela pode estar trabalhando 3 dias na semana aqui, sai de uma casa e entrar na outra. Então isso é menos risco, né, doutora? A questão aí vai ser analisada pela Justiça do Trabalho, eventualmente, né? Se uma pessoa trabalhou durante, por exemplo, 6 meses, todos os dias, de segunda, terça e quarta, por exemplo, é bem provável que seja reconhecido o vínculo, sim, tá? É verdade, porque às vezes a diarista, ela pega ela entra para fazer um serviço, aí às vezes entra 8 horas, 9 horas, quando é meio-dia, 1 hora já acabou o serviço. Ela pode até pegar um outro serviço. Então, é diferente da diarista, né, Gersi? Porque a diarista, ela pode reivindicar, eu acho que é difícil dela reivindicar, agora a doméstica já pode que na verdade a diarista, ela não tem esses direitos, né, que eu acabei de relatar aqui para vocês. Ela teria o direito a diário, o trabalho que ela faz ali dentro. Márcia, o que ela poderia explicar para nós, Gersi, que o empregado, né, o trabalhador, quais são os requisitos para gerar o vínculo empregatício? Subordinação, pessoalidade... Tem mais onerosidade, tem que ter uma pessoalidade, né? Então tem que ter uma constante. Então se ela vai uma vez por semana, diarista, ela não tem esse vínculo trabalhista. Exatamente. Agora, mais que 3 dias, como a doutora falou... Seria considerado, nesse caso, eventual, Eventual, né? Tá certo? Aí já não seria caracterizado. Né? Mas esse nome, diarista, ainda... Sim, é utilizado. É um profissional, existe, né, muito comum no país,
É muito comum as famílias hoje ter um diarista, uma pessoa para trabalhar na sua residência, para fazer a faxina uma vez na semana, 2 vezes na semana. Nesse caso, ela estaria excluída desses novos direitos que foram assegurados nessa nova emenda constitucional. Doutora Márcia, o pessoal de casa deve estar curioso aí nos assistindo, querendo saber. Muitos têm aí um pessoal que já trabalha há anos com eles, né? E assim, é retroativo, quer dizer, antes da lei, vale para quem já trabalha já como doméstico? Como é que funciona nesse sistema? O que você tem a dizer? O que afeta essas pessoas que já tem uma pessoa que já tem lá, já contribui de certa forma, trabalhando para, como é que chama? Quer dizer ser retroativo, né, Isso, se a lei... 9 ou 10 horas, por exemplo, já isso, como é que funciona? 10 horas, passa a valer a partir da lei, ou se não a pessoa que já tem lá, por exemplo, uma pessoa que já tem uma pessoa com ela trabalhando lá há 5, 6 anos, como é que funciona nesse sistema? O que você tem a dizer para isso, doutora? O que você acha? Acha não, lógico, você doutor vai poder estar passando aí com certeza, não, né? Claro. Como é que pode, qual a situação do empregado e do empregador nessa situação, que já tem um vínculo há algum tempo já antes da lei? Então, o país o nosso ordenamento jurídico adota a não retroatividade da lei. Significa o quê? Que a lei ela só vai valer a partir do momento da sua promulgação. Então, ainda que o empregado doméstico tenha trabalhado por mais de 10 anos para você, esses direitos que foram assegurados agora vão ser válidos, essa empregada doméstica só vai ter direito a partir de agora, tá certo? Antes disso, não. Se um empregado seu trabalhava 10 horas por dia, a partir do momento que essa emenda constitucional passou a valer, você precisa ou recuar, fazer com que ela trabalhe apenas 8 horas por dia, ou pagar as 2 horas extras que ela cumpre além da previsão. Agora, doutora, por exemplo, existem algumas empresas que você liga, eles mandam o empregado, essas coisas, mas de repente você contrata uma doméstica, você não conhece o serviço dela, você pode ficar com ela, por exemplo, durante um mês sem registrar, sem nada, só para fazer um teste, ou é interessante colocar a experiência, então, registrar para isso que existe a experiência, né? Exatamente, você pode anotar. Porque a experiência geralmente são 3 meses, né? Olha, na verdade, a experiência, o contrato de experiência, ele é válido por no máximo 90 dias, mas você pode fazer por menos tempo, tá? Sim. Então, se você quer contratar uma doméstica e está com receio, ver se ela vai se adaptar ou não ao trabalho da sua residência, você pode fazer. É obrigatória a anotação na carteira, tá? Desde o primeiro dia. Né? Então você anota a carteira dela. Às vezes você faz uma anotação de uma experiência por 30 dias e ela não passa na experiência. Aí, como a gente já está acostumado a ter, por ser sindicalista, o empregado ele fica apavorado, porque qualquer outro empregador que visualizar a carteira profissional vai falar, poxa, mas por que você só ficou 30 dias? Então, mas é um período de experiência, né? Constando lá que é uma experiência, creio que não vai haver problema nem para o empregador, para efeitos trabalhistas, nem para o próprio empregado, que não só, né? não é exatamente o fato dela ter ficado apenas 30 dias, configura que ela não foi uma boa empregada. Às vezes, ela mesma não se adaptou ao trabalho daquela residência. Né, o contrato de experiência objetiva não só atender ao interesse do empregador, mas também do empregado. Então, o prazo limite é 90 dias, só que máximo. Você pode colocar em 30 dias. Você pode colocar 30, você pode prorrogar apenas uma vez, desde que não ultrapasse os 90 dias. Assim, por exemplo, 30, aí você pode prorrogar para mais 60, então? Exatamente. Então, isso mesmo. Maravilha. Gente, eu queria só dar aqui fazer um alerta aqui. Alerta não, né? Agradecer aqui o pessoal da TV Guarulhos, o Renato, o Vitinho, o seu Walter, a nossa querida amiga, esqueci o nome dela. A Isa, nossa. O Renato, o Vitor. Muito obrigado, o pessoal que está fazendo parte da nossa equipe, né, da TV Guarulhos. E eles que possibilitam a gente estar fazendo aí toda terça-feira ao vivo o nosso trabalho. Então, assim, eu queria agradecer a toda a equipe TV Guarulhos. E continuando aqui, doutora, mais uma perguntinha. Dá o e-mail do programa, o pessoal manda e-mail para a doutora Márcia? Isso, maravilha. Continuando aqui, eu gostaria de fazer mais uma pergunta aqui à doutora Márcia. Se realmente, doutora, mudou, se teve uma procura muito grande por parte não só do empregador, mas também como os empregados aí, em relação à nova lei. Se realmente
teve alguma mudança, se teve uma procura maior a partir dessa nova lei. Se teve alguma diferença antes e depois, se teve realmente vamos dizer assim, um diferencial no que tinha antes. Se antes não se procurava, não se falava, e a partir de que mudou a lei, começou-se a perguntar, a procura aumentou. Também. Né? Se aumentou o número de ações e por aí vai. Queria que você falasse um pouco desse assunto. Bom, a questão do número de ações, eu creio que ainda não há uma estatística, né, para se passar. Agora, para efeitos processuais no escritório em si, realmente, logo na primeira semana que essa emenda constitucional foi promulgada, já houve uma dispensa em massa de empregados domésticos, principalmente aqueles que tinham salários altos, mas que permaneciam no trabalho o mês todo, né, sem folgas, né? Então, eles tinham altos salários e ficaria muito complicado para o empregador continuar mantendo esse empregado lá com salário alto e tendo que pagar a hora extra acima da 8ª diária. Então, realmente houve uma dispensa em massa nesse momento, mas com certeza os empregadores vão se adaptar ao longo do tempo e vão haver novas contratações, dessa vez se adequando, né, à nova lei. Porque não tem como mexer, né? Eu ouvi também, não por pode isso mexer, que é um dos fatos de nós ter, da doutora estar aqui, porque as pessoas querem saber, né? As pessoas procuram o Hora Cidadã e falam, olha, nós já falamos diversas coisas aqui, né, Gerciba? Debatemos com o aumento do IPTU, e aí acontece isso aí. Do Porto, né, Sadra? Que é um negócio Santos, muito importante, que mexe com o meio do país, né? Aeroportos, e agora nós estamos falando de uma parte que todo mundo quer saber, as empregadas querem saber. Então, eu conheço muitos patrões, né? que teve que mandar embora. Por quê? Por causa até da falta de sabedoria do empregado, dizer, agora tu vai ter que fazer isso, fazer aquilo outro. Aí o empregador disse assim, não vou fazer nada, filha. Tá aqui, você está indo embora, você não tem o direito de reivindicar. Então, daqui para frente eu vou contratar uma outra pessoa, porque é aquilo que a doutora falou. Às vezes os salários são desproporcional ao dissídio coletivo, ou até o teto que, por exemplo, você já paga a hora extra, né? Então não tem como você mexer numa folha de pagamento, se você, por exemplo, paga, vamos supor aqui, uns 5 mil reais para um funcionário, e o piso do empregado é um salário mínimo e meio, por exemplo. E ela já fica, em vez de ficar 8 horas, fica 10 horas. Não tem como você remanejar, né, doutora? Eu acredito que não. Exatamente. Esse empregado que já está... Né, você tem que mandar e readmiti-lo. Você nem poderia readmiti-lo, na verdade. Você precisaria admitir um outro empregado, né? Sim. Porque nos termos da lei, se você contrata um empregado aí num período de 6 meses, há uma continuidade do contrato. Claro. Então, você vai... Para que o empregador se adeque, imagino eu que o ideal seria ele... Nesse caso, dispensar e contratar um outro empregado com um salário menor para ele poder adequar, pagando as horas extras e chegar mais ou menos no salário que ele pagava para um doméstico que ficava lá o mês todo. Ele vai ter que aplicar a lei, porque vai ter que aplicar a lei, querendo ou não, amanhã, numa rescisão, Gerci, ele vai se deparar com o sindicato ou até com o próprio Ministério de Trabalho e vai falar, mas está errado, isso tudo tu vai ter que remanejar. Então, algumas pessoas tomaram prejuízo e outras... E agora tem doméstica que não querem nem mais trabalhar como doméstica, querem ser diaristas, né? Porque diarista ganha um pouquinho mais, né? Não sei. Mas a lei foi positiva, veio reconhecer, né, o Há direito... muito tempo se ouve falar do reconhecimento dessas pessoas. Tem pessoas que trabalham com um escravo, né? Porque Exato. Você vê o pessoal vem, tá a necessidade do empregado, precisa trabalhar e as propostas indecentes vêm, né? E as pessoas acabam não remanejando. Tem pessoas que ganham menos que um salário mínimo e às vezes trabalham o dia todo. Exato. Né? Então, isso é interessante para nós, né, doutora Cris? Poder trazer um especialista. Claro, a doutora Cris também é advogada, nós estamos bem servidos aqui hoje, né, Gerci? Mas é interessante o especialista. Por que o especialista? Porque vai tratar direto. Então, as pessoas que estão nos assistindo no Hora Cidadã hoje à tarde... a você que está em dúvida, né? Até você que é empregado doméstico, está assistindo, está aí lavando a loucinha ou está arrumando a casa e está com a TV ligada ouvindo, tá aí uma dica para você reivindicar os seus direitos, porque nós temos que aplicar, a Constituição diz que nós temos que viver o que é certo, né? Não deixar nada que o que é errado
para resolver depois. Tem muita gente que deixa para resolver depois, né, doutora? É verdade. Acaba prejudicando, porque algumas pessoas agem de má fé. Agora, né? Sadraque, uma coisa que é fato, Não, pode né? deixar como tá, e aí depois, não vou fazer nada, quando não der mais, tudo bem, mas aí acaba prejudicando o emprego. Com certeza, e assim, aproveitando o Sadraque, ele acabou de falar um exemplo muito grande, muito bom, né? Você que tem direito aí no pé de direito que tem, né? O Rui Barbosa já dizia que assim, quem tem direito não luta por ele, né? Não luta pelo direito que tem, não merece ter direito. Então você que tem direito, vai atrás, corra atrás, né? E é por isso que a gente está com a doutora aqui, que está falando aqui dessa nova, da nova lei que surgiu a respeito dos domésticos, né? Do pessoal que trabalha aí como chama, em casa aí, e também o pessoal que contrata também os empregados domésticos. E assim, não só empregados, como também os patrões, pode ter aí a oportunidade de estar sabendo, tirando a dúvida, né? Através do Hora Cidadã aqui com o especialista. É muito legal isso que a gente sempre tem aqui conosco, sempre especialista falando sobre o assunto. O Sadraque, falando de portos, até a gente foi para Santos, né? Isso, já na matéria, ele fizemos explicou, uma matéria lá, então, mas assim, é interessante que assim, ele gostou mais do restaurante do que trabalhar de fazer matéria, gente. Essa é a realidade. Mas o interessante é o que? A gente está falando sempre com um especialista, né? O Sadraque, desde muito jovem, né? Ele está na área de exportação. Ele é jovem ainda, gente, você não pode falar isso. Desde muito jovem, não falei que ele não é jovem, né? Obrigado. E assim, ele sempre mexeu aí com exportação e importação. E eu estou sempre acompanhado aqui de uma excelente advogada, que é a doutora Cristiane Mota, né, que faz parte da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Santo Amaro, também faz parte da Comissão de Direito de Comunicação da OAB Santo Amaro, e hoje a gente está aqui com uma amiga aqui nossa, também doutora, advogada, especialista também no direito da nova lei que acabou, né, de surgir aí, né, dos domésticos, mas antes disso ela é direito do trabalho, trabalhista, né, então ela está nos ajudando aqui. Ficamos muito gratos, né? Pela vinda dela aqui no programa. Vamos dar e-mail para a doutora Márcia. É marcia_rd@hotmail.com. Doutora Márcia, já continuando aqui nosso assunto, o que acontece? Houve na imprensa, nos meios de comunicação, muita reclamação por parte dos patrões, né? Dos empregadores, com receio, com medo de ações. Como você vê essa resistência dos patrões? Talvez por desconhecimento, por medo, por desconhecimento. O que você mais, como advogado, ouviu de reclamação, de pergunta, de dúvidas com relação a esses novos direitos previstos para o empregado doméstico, para o diarista, enfim? Não, eu acho que eles reclamam mais realmente por falta de conhecimento, né? É tudo uma questão de adaptação. A sociedade vem se adaptando a qualquer nova lei. Aí eu entendo que já tinha passado da hora, resistência, né, doutora? Já tinha passado da hora de se reconhecer que os domésticos teriam direito, tem que ter os mesmos direitos dos outros trabalhadores, né? É lógico que aí vai haver uma regulamentação para que não pese tanto no bolso do empregador, né? É lógico que a comissão, na hora de aprovar... A intenção não é prejudicar também o patrão, aí você tem que ter consciência. Na verdade, igualar a relação, exatamente, né? Porque também não é justo a pessoa trabalhar, não tem um registro, aí de repente ela não paga o INSS, às vezes por desconhecimento. Eu já tive conhecimento de pessoas que trabalhou 40, 50 anos como doméstico, como diarista. Nunca houve, gente, um registro, nunca houve uma contribuição no INSS por desconhecimento. Então, às vezes... Falta de informação. E no Brasil tem muito disso. Né? Um amigo meu que trabalha, inclusive, no INSS, ele falou: Cris, eu tenho pena de algumas pessoas que vêm aqui, você vê que trabalhou a vida toda, mas não contribuiu. Às vezes também ganhava pouco, não sabia que podia ir lá fazer um carnezinho e pagar. Recolher. Então é importante. Então acho que a lei veio, o legislador, ele quis proteger o empregado e o empregador. Não é porque nem chegar no fim trabalhar a vida toda, né, gente? Chegar no fim da vida e não ter... A questão do INSS, o doméstico, ele sempre teve realmente direito ao recolhimento, né? Se uma pessoa trabalhou 30 anos na casa de uma pessoa e o empregador não recolheu o INSS, aí é uma medida que se impõe a ação, né? Para que se obrigue esse empregador a recolher. Agora, as diaristas, por outro lado...
o ideal é que elas recolham, né? Recolham, Contribuam, verdade. pensando que lá na frente pode ser que elas necessitem, né? De um verdade, afastamento, verdade. uma doença, né? Nunca se sabe. Então fica aí a dica para as diaristas que contribuem, pessoal, com o INSS, ou faz uma previdência privada, alguma coisa, porque amanhã ou depois você se machuca, ou você, né, é natural que nós vamos envelhecer, você tem que ter no final da vida, tem que ter, né, uma pensão, uma tem que ter, pensão. para poder viver com a gente, vai envelhecer, isso é fato, não tem jeito. Infelizmente, né? né? Infelizmente. Vou fazer aquela pergunta para a doutora, como é que é o elemento de surpresa? Ai, ai. Não, doutora, fica assim, por exemplo, o empresário, ele tem a sua empregada doméstica. Ele, por exemplo, pode fazer o registro pela sua empresa? Não, de maneira alguma. Se ela é doméstica, se ela trabalha na residência dele, no âmbito residencial, ele tem que fazer o registro como pessoa física. Se ele registrar uma empregada doméstica com os dados da empresa, já desconfigura totalmente a relação empregatícia como doméstico e passa a ser empregado da empresa. Ou seja, ela teria outros direitos da categoria da assim, empresa. Por exemplo, se ela tivesse... então, isso que eu digo. Ele contrata como doméstico e todos os direitos que os outros funcionários têm, por exemplo, vale refeição, vale alimentação, a condução, tudo que a empresa dá de benefício para ela receber, ela está dentro, pode-se ou não pode? Como se um acordo, por exemplo... Não, quando você fala de contrato de trabalho, você tem que seguir a realidade, né? Se ela trabalha no âmbito residencial dele, né, ele tem que registrar como empregada doméstica e no nome dele. Se ele quer pagar mais de acordo com os empregados da empresa dele, muito bem, faça isso, né? E ela vai ter direito adquirido, né, a partir daí, se ele continuar pagando, tá? Certo. Agora, o registro em si tem que ser, se você fosse Porque levar o pessoal mandou fazer essa pergunta, porque ele registrou ela pela empresa. Pela empresa, mas entendeu? isso é Porque aí irregular. ela aproveitou, ele disse que ia aproveitar os benefícios, tudo da empresa, para poder ter o direito até pela pessoa que é, né? Então, porque até na época ela não tinha todos esses direitos, não se recolhia fundo de garantia, não se recolhia o INSS, nem nada. Então, ele por si só, ele disse que queria dar esses direitos de uma forma ou de outra, ele acabou registrando. Ele quis ser benevolente, né? Isso, achando exatamente, que ela teria até mais porque direitos. não tinha os benefícios, não se sabia como que fazer e Então, tal, que aí né? ela está enquadrada como uma empregada urbana, né? Sim. Aí muda algumas coisas, por exemplo, se ela sofre um acidente, ela precisa se afastar. O doméstico, se ele se acidenta ou sofre e precisa ser afastado hoje, ele já encosta na caixa, no INSS. O INSS vai pagar ele logo no primeiro dia, tá? Se ele está enquadrado como doméstico. Já. Agora, o empregador, se ela está registrada como funcionária da empresa, se ela sofre um acidente ou precisa se afastar por qualquer motivo, os primeiros 15 dias a empresa vai precisar pagar, o INSS não paga. Tá São, vendo? Olha os aí. direitos são diferentes, né? Então a doméstica do lar já é rapidamente, tá vendo? Sim, como logo no primeiro dia ela que é tem direito ao interessante? Logo no benefício. primeiro dia ela chega e já recebe. Sim. Um empregador de uma empresa uma empresa diferenciada, já 15 dias Ela você tem teria que que pagar. recolher, até aí ela entrar com o processo para poder Receber, o exatamente. benefício. Tá vendo como é São bom quando se diferentes. fala em especialista? Você falou que eu sou o especialista na área de comércio exterior. Claro, a gente sabe um pouquinho, mas tem um monte de despachante aduaneiro que está nos vendo, então eu queria até aproveitar e mandar um abraço para o Eduardo, lá, que é um dos melhores despachantes que tem, que eu conheço ali na região de Sorocaba, né? Eu indico para qualquer pessoa que precisa de um despachante na região de Sorocaba, Eduardo Van Dijk. Como é que é o nome da empresa? Eu vou trazer ele aqui, eu vou ver se eu trago ele a semana que vem aqui, para a gente poder falar um pouquinho, só para você ver a diferença de uma região para outra. Né? Quando se fala de comércio exterior, a mesma coisa do advogado. Os três praticamente, no Jersey também, logo já é um advogado também conceituado. Mas é interessante o trabalho, a região que a gente trabalha, a especificação, né, doutora Márcia? Cada um, quer dizer, vai para uma área que você gosta mais, tem uns que gostam de ir para o criminal, a mesma coisa no comércio exterior. E eu quero até aproveitar e mandar mais uma vez um abraço para o Eduardo, a sua esposa, que deve estar nos assistindo agora à tarde.
e poder dizer que a gente não sabe de tudo, né? Verdade. E o Hora Cidadã, é interessante que o Hora Cidadã vai em busca de informação. Né? Então. A própria doutora, por exemplo, poderia trazer essas informações. Por quê? Porque já é uma advogada conceituada, poderia trazer as informações. Mas é interessante, o Hora Cidadã trabalha com muita clareza. Então, Verdade. é interessante sempre trazer o especialista, a pessoa que Verdade. de repente o telespectador Que milita no dia a com dia, certeza né, com já essa deve estar matéria. fazendo perguntas para nós. E aí o especialista vai direto no assunto. Isso, né? Sadraque, quando eu falo especialista de verdade mesmo. O Sadraque está aqui, faz parte aí, faz exportação e importação, é um empresário da área de sucesso. Ele é humilde em falar isso, mas a gente sabe disso, né? E assim, a doutora Cris, que igual eu falei também, é uma advogada conceituada no mercado também, ela faz parte da OAB Santo Amaro, Direito do Consumidor, também direito isso, fazendo parte de comissão, né? Eu não gosto que fala, até fica brava comigo, não sei porquê. Acho que a OAB não gosta que faz propaganda, o Conselho de Ética, né? Não gosta que fala, mas tudo bem. Eu não faço parte ainda, então eu estou comentando aqui por alto. E, assim, mas já vai aprender. É especialista. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: são pessoas que são especialistas na área. A gente, o Hora Cidadã não está aqui de brincadeira, a gente vai a fundo nos assuntos. O comentário não, o assunto do momento que estão falando aí, você é minha amiga, você é meu amigo que está nos assistindo, com certeza deve ter alguma pessoa que colabora aqui, que trabalha com você aí, né? Você está meio perdido, está com 6 anos comigo, 7 anos comigo aqui, trabalha conosco, e de repente apareceu essa lei e estamos aqui hoje com uma advogada especialista, doutora Márcia, Direito do Trabalho, e está esclarecendo algumas dúvidas aqui conosco, né, doutora? E assim, muito como o programa é meia hora, se não der tempo, você só pode mandar e-mail para a doutora Márcia, marcia_hotmail.com, porque no decorrer da semana ela vai respondendo, né? Vai esclarecendo. Porque o tempo é curto. Realmente é meia hora. O Alessandro lá da CIA pediu para você mandar um abraço para ela. Hoje é aniversário dele. Ah, tá. Ele pediu para você mandar um abraço. Eu falei, deixa que eu mando. Ele falou, não, quero que a doutora Cris, que é a especialista, ela que manda lá e tudo, mandar um abraço para ele, que está fazendo aniversário hoje, né? Alessandro, um abraço. Faz um bolinho e convida a gente. Fez aniversário, tudo de bom, muita saúde, muita paz. Muita saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Mas faz um bolinho e chama a gente, convida a gente. É isso aí. Pessoal, tá acabando o programa, até o próximo programa. Quer deixar um recadinho rapidinho, Gersi? Agradecer o pessoal que está nos assistindo, tá? Não só da TV Guarulhos, Canal 20, Canal 3. E Brasil pela internet. Também o Brasil inteiro via internet está nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência, pelos e-mails, né? Você que critica, continue criticando, porque é sinal que está assistindo. Né? E aí, todo mundo que está nos acompanhando de forma geral, muito obrigado pela audiência. Se falar mal de mim, eu chamo... Continue falando, Sabraque, pelo menos um abraço. precisa poder falar mal da gente, tá bom? Muito obrigado. Continua assim, nos acompanhando. Ele quis dizer, falem mal, mas falem de mim. Isso que ele quis dizer. Sabraque, É isso aí, telespectador, você que está nos assistindo, uma boa tarde, até terça-feira que vem, às 5 horas da tarde, você que quer nos assistir, uma boa tarde para você.